Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais uma live da Olist. Agradecer mais uma vez o convite. É a minha segunda live e uma amiga minha me disse: André, você tá um liveiro, porque hoje, essa semana eu vou participar de uma outra live, né? E eu fiquei pensando nisso, né? No quanto nós todos estamos liveiros de alguma forma, voluntária ou involuntariamente, na vida pessoal, na vida profissional, na vida religiosa, na vida sagrada, né? Na vida profana também. Aqui a gente está fazendo essa live na vida profissional, na vida pessoal, a gente conversa com os nossos parentes, conversa com os nossos familiares por conta do distanciamento a partir dos dispositivos de celular, né? Na vida sagrada, os cultos religiosos estão acontecendo, né? Via meios virtuais. Na vida profana, eu estava lendo recentemente, nunca os sites de sexo foram tão acessados, né? Então, de alguma forma, a gente não consegue escapar muito dessa virtualização nesse momento, porque esse talvez seja o meio, junto com o álcool gel e com a máscara, da gente conseguir se preservar, né? É a espécie de preservativo nosso dessa pandemia. E eu estou trazendo essa figura de linguagem, essa metáfora do preservativo, porque a gente viveu uma outra epidemia recentemente, na década de 80, que foi a epidemia da AIDS, né? E naquela época se dizia que a AIDS era projeto da CIA, do FBI, projeto do Papa para acabar com os homossexuais, né? Nessa agora a tese é de que é um projeto comunista, ao mesmo tempo que é um projeto do Bill Gates para acabar com o capitalismo ou para vender vacinas. E eu estava ouvindo, muita gente está entrando aí, né? Bem-vindos a todos, né? Miyuki. Eu estava vendo essa semana um vídeo no WhatsApp de uma pessoa que se intitulava médica americana e ela defendia a tese de que a vacina contra o coronavírus ela está sendo produzida nos Estados Unidos por uma empresa patrocinada pelo Bill Gates. E essa vacina vai ser colocada na gente para, de alguma forma, a gente perder os direitos autorais sobre nós mesmos, né? Isso parece louco e, de fato, tem algo que se dissocia da realidade, parece com o discurso de alguns dos nossos pacientes no dia a dia, de alguns pacientes que estão numa crise mais grave, mas é a forma de pensar que, diante de algo que nos angustia, que vem do real, que a gente não consegue controlar, que vem da natureza, a gente tenta humanizar o vírus. E humanizar não é colocar duas perninhas, não é colocar uma carinha. Humanizar é envolvê-lo numa narrativa que, de alguma forma, torne ele menos ameaçador, torne ele menos amedrontador, né? Então, quando a gente cria essas teorias, a gente acaba imaginando que tem uma causa, e entendo uma causa, aquilo ganha sentido, e em ganhando sentido a gente pode controlá-lo, né? Eu estou falando tudo isso porque o processo de psicoterapia, que é o tema nosso de hoje, diz respeito a essas narrativas que envolvem o vírus, que envolvem a pandemia e que, sobretudo, envolvem a vida de cada um, a forma como cada um vai se relacionar com isso que é tão assustador, com isso que nos faz perder o controle, com isso que nos remete à nossa incapacidade de controlar a natureza, né? E a gente vive numa época que a gente busca para o sofrimento psíquico uma resposta química, né? Uma resposta mais médica. E promover a psicoterapia a uma possibilidade de cuidado é deslocar o sofrimento psíquico só do saber médico, do tratamento químico, do tratamento medicamentoso e partir para o tratamento dessas histórias, dessas falas, dessas narrativas, né, que nos acometem de forma geral,
né? Como esses exemplos que eu dei, das pessoas que acham que estão sendo vítimas de um complô e que nos acomete em cada um, de forma muito singular, né? Tem gente que está sofrendo porque não está podendo ir à praia, tem gente que está sofrendo porque não está podendo ir ao local de trabalho, tem gente que não está sofrendo justamente porque não está indo ao local de trabalho, ou seja, a forma de sofrer é sempre singular. Então, promover a psicoterapia, volto a dizer, como uma possibilidade de cuidado, é uma forma de tratar o que cada um vive a partir da sua experiência singular diante da pandemia, né? Então, a ideia é que a gente possa falar um pouco disso hoje. Recebemos aqui algumas perguntas, outras perguntas vão chegar, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vai ser muito bom a gente poder trocar um pouco aí informações e conversar sobre esse tema, tá? Quem se sentir à vontade pode começar a colocar as questões, tá certo? E só para encerrar esse início, esse fenômeno da gente tentar domar o que a gente não consegue domar, que vem do real, ele é mais antigo do que andar para frente, como diz o trocadilho, né? Fazendo um exercício aqui de pensamento, suponha que você entra numa máquina do tempo e é transposta para o período pré-colombiano, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Você é uma indígena que está num local em que você um dia vai pescar e o mar está maravilhoso, no outro dia você vai pescar e quase morre afogado porque as ondas estão absolutamente revoltas, você sai um dia, o céu está lindo, no outro dia o céu está dando trovoadas. Esse real amedrontador que a gente não consegue de alguma forma domar, naquele momento era tentado domar, se tentava domar pela via do discurso místico, né? Humanizar a natureza é uma tentativa de tentar domá-la, e aquilo aparecia, por exemplo, com as negociações com o deus Tupã, que era o deus do trovão. Se fazia oferendas para que Tupã arrefecesse a sua raiva, né? Só que isso era aqui, no hemisfério sul. No hemisfério norte era Thor. Ou seja, a natureza sempre foi uma fonte de ameaça em qualquer lugar, qualquer local que a gente estivesse. E tentar antropoformizar, colocar a natureza como algo humano, é a tentativa, volto a dizer, de dar um tratamento a essa angústia, a esse medo que nos toma de forma coletiva e que aparece nessas teorias conspiratórias e que também aparece de forma individual, na forma como cada um vai sofrer, né? E diante desse sofrimento, se antes o saber religioso era a resposta principal, hoje o saber científico aparece como essa resposta principal. E esse saber passa pela questão hoje da medicalização, né? E aí, a gente já fez aqui algumas seleções de perguntas, de questões, e a primeira, que eu queria começar, porque é um tema que para mim é muito caro, mais uma vez, obrigado pela entrada de vocês, Thay, Maria do Carmo, Mônica Borges, muita gente conhecida chegando, entrando. A primeira pergunta é: eu queria saber sobre a medicalização da vida. Esse é um tema muito caro, particularmente para mim, como eu falei, porque ele foi objeto de um estudo de alguns anos meus com relação a isso, né? Só para ilustrar, a gente tinha, em 1950, na época que se inventou o DSM, que é o Manual dos Diagnósticos e Estatísticos dos Transtornos Mentais, 100 e poucos transtornos mentais. Hoje, na última edição de 2013, nós temos mais de 370. Então, a resposta para o sofrimento psíquico passa invariavelmente, na maioria das vezes, pela medicalização da existência, pela medicalização da vida, né? Então, esse é um tema que vira e mexe, ele volta, ele nos toma, né? Porque a gente acaba, e eu vou falar de uma experiência pessoal, numa instituição de saúde mental onde eu trabalho, o dia do plantão do profissional médico é o dia de maior acesso dos frequentadores, né? Porque a resposta ao sofrimento, volto a dizer, ainda se busca pela via medicamentosa, né? Então, promover a psicoterapia
é importante nesse sentido. Agora, se a gente pega a expressão psicoterapia e vai ver o significado dela real, etimológico, no grego, psi vem de mente, psique vem de mente, terapia vem de tratar, curar. Se a gente pega esse conceito e pensa no modelo médico, ele é perfeitamente aplicável. Se um osso quebra, você coloca gesso, ele cola, 15 dias depois o osso está junto, está colado. Ele volta ao antigo normal. Mas eu desconfio, e boa parte de colegas meus também desconfiam, de que é muito difícil alguém que passa por uma experiência que faz com que ela busque uma psicoterapia, depois desse evento, retorne ao que ela era antes, né? É muito mais comum que a pessoa se reinvente, passe a lidar com aquele dado novo que diz respeito à sua vida, e essa noção de retorno a algo que já existia anterior, ela é muito questionada por algumas abordagens psicoterápicas, né? É muito questionável, porque, de fato, alguém que passa por um trauma, alguém que passa por uma situação específica, não necessariamente vai voltar a ser quem ela era antes do evento, mesmo no processo psicoterápico, né? Então é algo para a gente pensar um pouco, tá certo? Chegando André Aragão, Carol, olá Carol, Gabriela Guimarães, como vai? Muito bem, seguindo, como ficou a questão das terapias durante a quarentena? Eu cancelei a minha porque não me sentia à vontade. Eu devo dizer que essa é uma questão que aflige não só aos clientes, aos pacientes, mas também aos profissionais, porque é algo novo para todos nós, né? Durante muito tempo, o Conselho de Psicologia, ele de alguma forma limitava os atendimentos por teleconferência, porque era algo que não estava regulamentado. Mas sempre depois de uma crise como essa, há um avanço tecnológico que permite que a gente quebre barreiras, né? E é possível sim estar do outro lado do aparelho, seja ele de celular, seja ele do computador, e marcar uma presença. Nesse sentido, a presença do terapeuta, do analista, ela é marcada porque o nosso corpo ele não é só constituído pela carne, né? Ele é constituído pelo olhar, ele é constituído pela voz, né? Se de repente a gente estivesse aqui conversando e caísse a imagem e eu continuasse falando, vocês reconheceriam a mim por conta da minha voz. Ela integra o meu corpo ou o meu olhar. Então, é possível estar do outro lado do aparelho sustentando uma presença por esses índices corporais que não dizem respeito a um braço, a uma perna, né? Tem um exemplo de um paciente que diz que só em reconhecer a voz, isso já tem um efeito, muitas vezes, que pode ser apaziguador. Então, volto a dizer, essa questão cria um certo ainda desconforto, talvez hoje menos, mas no começo mais, tanto para os pacientes quanto para nós que estávamos começando, né? A função do analista ou do psicoterapeuta é uma função que muitas vezes é uma função que precisa ser intrusiva, de entrar, de fazer um ato. E agora, com essa questão da virtualidade, muitas vezes a gente tem que dividir essa intrusão com o sinal do aparelho do celular que cai, com um barulho que não estava no script no momento do atendimento, né? O curioso é quando acontece um problema desse, uma intercorrência dessa, e o paciente fica pensando, poxa, será que isso foi uma intervenção? Será que isso foi um problema tecnológico? Enfim. Então são desafios que a gente está aprendendo a fazer a partir da experiência, né? E é aquela história que a gente está ouvindo tanto, né? Trocar o pneu com o carro andando, né? A Thay Dantas diz, eu acredito que vai continuar esse tipo de atendimento. Isso é fato, tá? E essa é uma questão que divide muito os profissionais e também os próprios pacientes, porque é sempre no caso a caso, né? Tem pessoas que criam uma adaptação, que conseguem estar nessa forma de tratamento, mas tem pessoas como a
a internauta aqui que perguntou, que desistiu do processo dela de terapia, né? Porque não conseguiu se adaptar. Então vai ser sempre no caso a caso. Agora, uma coisa que me parece que vai ficar disso é que a nossa presença física, não necessariamente na psicoterapia, mas em alguns eventos da nossa vida, ela vai ser mais valorizada, porque a gente descobriu que a gente consegue fazer muita coisa sem estar corporalmente em carne e osso presente, né? Muitos deslocamentos, muitas reuniões, né? E até muitos processos psicoterápicos, eles continuam, né, funcionando a partir dessa nova realidade. Então, acho que é algo que a gente vai precisar pensar muito. É uma expressão que está na moda, né? O novo normal. Como é que vai ser esse novo normal? Eu desconfio dessa expressão novo normal, porque quando a gente fala de um normal, a gente diretamente associa que existe um anormal, né? Então, se você oferece regras e normas, você está oferecendo em contrapartida o que é a transgressão a essas regras. E a gente já sabe disso, já falamos disso até em outros eventos aqui da Olist, de que tem algo que a gente não consegue pedagogizar, não consegue enquadrar no normal. Se você coloca que o normal vai ser, a partir de agora, todo mundo com 2 metros de distância, usando máscara, sempre vai ter aquela pessoa que, por alguma razão, não consegue corresponder a isso que nós convencionamos chamar de normal. Isso é tão verdade que, se a pedagogia funcionasse, se o normal funcionasse, ninguém fumaria porque teria câncer, ninguém transaria sem camisinha porque poderia engravidar ou ter doenças venéreas. Há algo da pulsão nossa que não pode ser pedagogizada. Então é importante desconfiar de qualquer normal, seja ele novo, seja ele velho, né? Eu volto a dizer uma frase que eu falei na live anterior, Caetano já tinha dito, de perto ninguém é normal, né? Então essa normalidade é algo que é absolutamente questionável, né? Vamos ver como é que está aí. Tenho uma paciente que não quis ser atendida em videoconferência. Pois é, e aí vai entrar na relação do caso a caso, na relação com o profissional, na relação terapêutica que se estabelece. Não dá para ter uma fórmula que sirva para todas as situações, né? Para todos os casos. É sempre no caso a caso. Mariana, chegando. Obrigado, Mariana, pela presença. Mônica Borges. Alguém pergunta. Já falei essa aqui. Estou ficando muito chorosa, penso muito em coisas do passado, devo estar com depressão? Essa pergunta remete àquela outra da medicalização da vida, né? A gente vive num tempo tão acelerado que qualquer quebra nesse ritmo de aceleração a gente pode interpretar como se fosse algo patológico. E não necessariamente é patológico, a tristeza faz parte da vida, né, cotidiana, mas um imperativo de que a gente precisa estar produzindo o tempo inteiro, precisa estar ativo, precisa estar acelerado, ele por si só acaba gerando um normal, voltamos a esse tema, em que quem por alguma razão precisa desacelerar ou está no momento de introspecção, não necessariamente está passando por um processo de depressão, né? Voltando à história lá dos DSMs, do Manual Diagnóstico Estatístico, uma das posições mais criticadas é de que, para diagnosticar a depressão, a pessoa pode, um dos critérios é a pessoa ficar 2 ou 3 semanas entristecida. Isso é muito questionável, porque quando a gente está num processo de luto, num processo de perda de alguém que a gente ama, a gente tem um tempo para elaborar essa perda, tem um tempo para elaborar essa situação. E esse tempo pode durar 1 semana, pode durar 2 meses, pode durar uma vida inteira, né? Eu gosto de dar o exemplo das mães da Praça de Maio, na Argentina, que são senhoras que perderam seus filhos na época da ditadura, né, argentina, e nunca viram os corpos dos seus filhos. E elas repetem a cada mês aquele ritual, porque houve algo que não foi elaborado.
né? Para se elaborar um luto, a gente tem um tempo de ver, de viver aquela situação, um tempo de compreender e um tempo de concluir. Àquelas mães não foi dado o direito delas verem os corpos dos seus filhos. Então é como se aquele luto não pudesse ser fechado. A gente vai dizer que elas são todas deprimidas? Então, tem algo que é da cultura que a gente não pode, de alguma forma, já classificar, rotular, porque senão a gente vai acabar medicando todo mundo e as coisas não vão mudar. Tem uma pergunta aqui, eu vou precisar do meu gadget ocular, que é: a ausência da materialidade pode promover também uma maior subjetividade? Tenho percebido isso no consultório. Misolima. A pergunta é interessantíssima e me parece que eu não sei se pode produzir mais subjetividade, mas com certeza é um alimento para a subjetividade. Vamos dar o exemplo do vírus, já que a gente está falando, né, de quarentena e de psicoterapia. Você é contaminado por algo que você não vê, que em tese você sabe que ele existe, que ele é microscópico, mas ele é praticamente imaterial, porque você não pega, você não toca, você não sente, você não cheira. Mas, no entanto, a forma como você narra o episódio que acontece com você, a forma como isso te infecta, é muito mais complexa do que só você ter febre, dor de cabeça, ter um risco de vida. Isso pode te infectar de uma forma que você não é capaz ainda nem de entender. O exemplo que eu dei no começo, na época da epidemia da AIDS, a teoria era de que era uma forma de exterminar os homossexuais e as pessoas que tinham comportamento sexual promíscuo. Agora é para exterminar o comunismo, né? Então veja que a subjetividade que emoldura esse elemento, esse evento que é uma epidemia de um vírus, ela é absolutamente nova a cada nova situação como essa, a cada nova epidemia. E vou dizer mais além, ela é apartidária e ela não tem ideologia. Essa ideologia lá na época da AIDS era muito mais aproximada de uma ideologia de esquerda. Era o conservadorismo que queria acabar com a revolução sexual que promoveu a liberdade de escolha sexual. Hoje é a ideologia mais voltada para a direita que diz, olha, é o comunismo que quer acabar com o capitalismo, que quer vender vacina. Então perceba que, de fato, a falta de materialidade, como você está levantando de uma forma interessante, ela de fato é um fermento para a subjetividade. Quando a gente pensa subjetividade, nas narrativas que a gente precisa inventar para dar conta de algo que a gente não consegue suportar, que é, somos falíveis, não somos donos do nosso corpo, não somos donos da nossa racionalidade sequer, né? Temos aqui uma outra questão, que é de Cami Scalfone. Você acha que a prática da terapia à distância pode torná-la mais acessível em termos de preço? Essa é uma outra questão que não pode ser dada de uma forma generalista, porque o preço é também um ato terapêutico, é um ato analítico, né? O que a pessoa pode pagar por um processo terapêutico depende muito da realidade da pessoa e isso é analisado no caso a caso, né? Na época da guerra, para vocês terem uma ideia, quando faltou recursos materiais, o Freud ele aceitou pagamentos dos seus pacientes em sacos de batata, era o que tinha naquele momento. Então, era o que se podia pagar naquele momento. Então é muito importante pensar que essa questão do pagamento ela tem a ver com o processo terapêutico. O que é que o sujeito imagina que é o que ele pode investir no processo dele, entende? Então uma resposta generalista agora seria uma resposta que talvez mais confundisse do que explicasse. Porque a gente não está na lógica do comércio como ele se dá de forma geral, né? Eu tenho ouvido falar
que as escolas, os pais e os alunos estão pleiteando que se diminua o valor das escolas, porque não está se gastando com sala de aula, não está se gastando com energia, não está se gastando com computador, enfim, e que isso poderia diminuir o valor da mensalidade. Só que no processo terapêutico, o que se paga não está imbuído no que não está embutido, melhor dizendo, no que se paga, somente a energia do consultório, não, está incutido coisas ainda mais complexas, que é o que é que o sujeito tem para investir, traduz um pouco a aposta que ele está fazendo nesse processo, entende? Mas volto a dizer, isso é sempre baseado no caso a caso. Agora, se você tem um acompanhamento presencial, onde aquele paciente, aquela cliente perdeu o emprego por uma questão da pandemia e não tem condições de bancar, isso parte muito mais do paciente do que do profissional, entende? Então é preciso ter um pouco de avaliação do caso a caso para pensar um pouco na questão do pagamento, mas não perdendo em vista que o pagamento também é um ato analítico, tá? Seguindo, como saber qual a terapia é indicada para mim? Como a gente está falando de algo muito complexo, né, que é a mente, existem diversos tipos de psicoterapia, né? Inclusive, algumas psicoterapias não são necessariamente psicoterapias. Como assim? A psicanálise, por exemplo. A psicanálise não tem como objetivo restabelecer a pessoa ao seu estado anterior de normalidade, né? É sempre complicado falar de objetivos quando se fala de psicanálise, mas não é essa a proposta, tá? Tem pessoas que vão buscar a psicoterapia porque precisa lidar com uma fobia de avião e vai viajar dali a 2, 3 meses. Eu conheço psicanalistas que dizem, olha, eu não vou poder te ajudar, procure um outro profissional, uma outra abordagem, porque não é essa a questão. Então é importante também separar um pouco o que é a queixa do que é a demanda. Muitas vezes a pessoa entra no processo terapêutico com uma queixa, mas a demanda é algo muito mais complicado, é algo que está por debaixo do que a pessoa anuncia e que não aparece logo de cara, né? Então é importante não perder isso de vista, tá? Você acha que quando tudo isso passar, Neto, abraço querido, você acha que quando tudo isso passar, a terapia online veio para ficar? A depender do caso a caso, eu acho que sim. A depender de determinadas relações que se estabeleçam com determinado psicoterapeuta e aquele paciente, acho que sim. Acho que é algo que pode ser perfeitamente possível. Assim como outras atividades da vida humana, né? Como enxergar o não verbal através da telemedicina? Gabriela Guimarães. Tudo bem, Gabriela, com você? Bom tê-la aqui. Gabriela, esse é um desafio, né? Um desafio porque tem algo que tem a ver com a presença física que de fato não dá para capturar, né? Mas se a gente pudesse pensar em minimizar, porque é o que nós temos para hoje, o objeto voz, o objeto olhar, ele pode ser sim capturado, independentemente do mecanismo que nós usemos para manter a psicoterapia, né? E aí cada profissional vai ter a sua estratégia de ligar a câmera, de desligar a câmera, de estar diante do seu paciente, o próprio paciente se sente desconfortável em manter, mas esse é um desafio que a gente ainda talvez não tenha respostas para ele. A gente precisa construir, né? Certo? Seguindo, todos os tratamentos indicam fazer a psicoterapia junto, por quê? É uma pergunta. Os tratamentos de ordem
psiquiátricas de saúde mental. Eu acho que a gente passou de um tempo em que a gente encara que todos os sofrimentos são eminentemente só desequilíbrios de neurotransmissores, embora esse discurso seja muito poderoso. Para que vocês tenham uma ideia, essa última edição do DSM tentou encontrar marcadores biológicos no cérebro que detectassem a esquizofrenia, detectassem a bipolaridade, detectassem a depressão, e não acharam, né? Então, existem hipóteses, não existem respostas concretas. Então, a psicoterapia ela vai se ocupar disso que a ciência não consegue responder, a ciência dura, a ciência biológica. Então, os psiquiatras mais atuais, os médicos mais atualizados, eles entendem e não subestimam o poder da narrativa do sujeito no processo de adoecimento mental, né? Então, a grande maioria, sim, indica o processo psicoterápico porque ele é importantíssimo na estabilização do sofrimento mental. Certo? Olá, Bárbara, obrigado pela presença. Ana, obrigado pelo elogio. Vamos seguindo. Sou recém-separada e tenho um filho de 4 anos. Percebi que o comportamento dele mudou. Preciso levar ao psicólogo? Eu estaria sendo contraditório se eu tivesse fazendo uma crítica à medicalização, tá? A partir dos remédios, e achasse que do ponto de vista da psicologia isso seria diferente. Não é toda criança que precisa ser levada ao psicólogo se tem um comportamento que muda, né? Tem um psicanalista interessante chamado Jurandir Freire Costa, que ele nomeia a nós, né, psicólogos, psicoafins, de técnicos em amor familiar, como se nós tivéssemos a resposta para todos os impasses e conflitos familiares dos outros, né? Quando, na verdade, não são todos os impasses e conflitos familiares dos outros que a gente precisa atender e que precisa de ajuda profissional, né? A gente está no momento em que pai e mãe trabalham muito, precisa dar conta de uma série de atividades, e a tentação a terceirizar os problemas ou a resolução dos problemas que seriam no âmbito doméstico, ela é muito grande. Buscar um psicólogo se a criança está um pouco mais amuada, um pouco mais triste, muitas vezes cortando uma etapa fundamental que é conversar com essa criança, que é escutar essa criança, né? Então, acho que não, volto a dizer, não é toda mudança de comportamento de uma criança que precisa do atendimento psicológico, certo? Atende 2 pessoas da mesma família, exemplo, mãe e filha. Mariana, é sempre mais complicado separar os espaços quando você tem 2 pessoas da mesma família e que muitas vezes podem estar envolvidas em conflitos que são muito interligados, né? Então, o processo de psicoterapia talvez seja o espaço onde a pessoa tenha franqueada ela, garantida a ela, um espaço que é dela. E muitas vezes, eu nunca vi, pelo menos nesse tempo todo de saúde mental, uma loucura de alguém que não estivesse ligada à loucura familiar. Nunca vi, em maior ou menor grau. Então é importante que os terrenos estejam muito bem separados, tá? Agora, existem determinadas abordagens que sim, que torna possível que isso aconteça, como a constelação familiar, por exemplo, né, que trabalha a dinâmica familiar a partir do encontro com a família. Mas outras abordagens priorizam espaços diferentes, espaços separados de atendimento, para que possa ser resguardada essa privacidade que é fundamental. Vamos lá? Figueiredo. Sim, e não existe melhor, e sim profissional capacitado. Pois é, Figueiredo. Existe também a relação que se estabelece com aquele profissional, e ela é boa parte do bom andamento do processo, tá?
Misolima, no seu consultório você tem percebido cenários oníricos diferenciados por parte dos pacientes? Pergunto isso porque vivemos algo de grande proporção coletiva. Você tem percebido na sua prática cenários oníricos diferenciados por parte dos pacientes? Eu não entendi bem a sua pergunta, Misolima. O sonho é sempre do sonhador, né? É muito difícil a gente poder coletivizar o sonho, né? Como se todo mundo sonhasse a mesma coisa, porque agora a gente está vivendo um período de sofrimento que é global. Mas a forma como cada um se apropria disso é muito singular, ela é unicamente singular. Então eu não conheço não tive essa experiência de pessoas que tiveram sonhos que se repetiam, tá certo? Eu acho que nosso tempo está acabando. Uma última pergunta. Boa parte dos psiquiatras só indicam TCC e temos bons profissionais em todas as abordagens. Muito interessante essa pergunta, Lúcia Meire, porque a TCC talvez seja das linhas terapêuticas, e aí não vai uma crítica direta, é uma constatação, talvez seja a que mais dialoga com o discurso médico, porque, veja, se você tem uma fobia e vai trabalhar essa fobia, você tem determinados exercícios que fazem ou que tentam fazer com que essa fobia possam diminuir. Ou seja, aquela noção que eu falei do começo de você sair de um estado anormal para um normal, né? É muito assemelhado esse discurso ao discurso médico. Então, talvez por essa aproximação ela seja indicada. Mas aí, só para encerrar essa questão, é importante pensar que, em contrapartida, a psicanálise vai muitas vezes na contramão, no que o discurso médico não capta, no que ele não consegue tratar, nos restos desse discurso e que de alguma forma não escapa, tá? Por exemplo, no transtorno de humor bipolar, se fala hoje de espectro e se fala de temperamento forte. Eu fico me perguntando até que ponto esse temperamento forte é aquilo que a medicação não consegue domar e que muitas vezes é indicado para que o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista trate, né? Então, essa questão é bem complexa, mas você tem razão nessa observação. Agradeço imensamente a presença de vocês, tá? É aquele processo da gente aprender fazendo e, enfim, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Boa noite.